Então o tema hoje é: não deixe o medo controlar suas ações na presença do fogo. Porque tem gente que vê Deus agindo e tem medo. Tem gente que, perna para quem te tem, quando vê o fogo de Deus caindo. Então preste atenção, não deixe o medo controlar suas ações na presença do fogo. Por que, pastor, o senhor está falando de medo na presença do fogo? Porque a história bíblica nos conta que o povo de Israel teve medo. Agora eu vou te explicar no final por que eles tiveram medo. Preste muito bem atenção. Todos nós sabemos que o povo de Deus foi escravizado no Egito por muitos anos. E o povo começou a clamar a Deus, começou a clamar a Deus, começou a clamar a Deus. E aí Deus um dia chamou Moisés, no meio da sarça ardente, disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Toda vez que você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Pastor, mas eu já pequei demais. Clama a Deus que Ele te ouve. Aleluia. Fala para o teu irmão: clame a Deus que Ele te ouve. E tem um detalhe: Ele te responde. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai libertá-los de Faraó, lá da escravidão do Egito. Moisés foi lá, você sabe a história, enfrentou Faraó, as 10 pragas. Resumindo a história, Deus tirou o povo do Egito. Agora o povo eles estão no deserto. 3 meses depois, quantos meses? 3 meses depois que o povo estava caminhando no deserto, longe do Egito, caminhando no deserto, Deus falava sempre com Moisés. Deus diz: Moisés, eu falo com você, mas eu quero falar com todo o povo, eu quero falar com toda a população. Eu sou um Deus de relacionamento, eu quero intimidade com esse povo. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vem até Deus só buscando ser abençoado. Deus não quer só te abençoar, Deus quer intimidade com você. Aleluia. Deus não quer só te dar bênção, Ele quer relacionamento com você. Quem está me entendendo? Deus já tinha abençoado o povo, já tinha tirado o povo do Egito. O povo agora já não estava sendo mais escravizado. O povo agora tinha uma promessa, a terra prometida. Eles estavam na direção da terra prometida, da terra que emana leite e mel, da terra que eles iam chegar. Eles iam colher o que eles não tinham plantado. Mas Deus disse: eu não tenho só a bênção para eles, eu quero eles. Aleluia. Eu não quero só tirar eles da escravidão, eu não quero só tirar eles do desemprego, eu não quero só sarar o casamento, eu não quero só libertar os filhos das drogas, eu não quero só trazer paz na casa deles, eu quero eles na minha presença, Moisés. Então, Moisés, você desce, fala para o povo se consagrar por 2 dias, lavar as vestes. No 3º dia eles devem comparecer. Você vai conduzir o povo até o pé do Monte Sinai. Moisés desceu, deu recado para o povo lavou suas vestes, se prepararam, e no 3º dia foram ao pé do Monte Sinai. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19, se você está anotando por gentileza, Êxodo 19, versículos 16 ao 22, a Bíblia diz que Deus se manifestou no cume do Monte Sinai. E quando Deus se manifesta no cume do Monte Sinai, a Bíblia diz que o Monte Sinai enche de fogo, fumaça. A Bíblia diz que o Monte Sinai tremeu de forma violenta. Imagina você ao pé de um monte, e esse monte de repente vem uma fumaça, vem fogo no meio dessa fumaça, e o monte começa a tremer. A Bíblia diz violentamente. É assustador, gente. É assustador, sim ou não? A Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus no meio da fumaça. Deus falou com o povo. Eu imagino Moisés agora feliz: poxa vida, se Deus falando comigo já tirou o povo do Egito, agora imagina Deus falando com todo esse povo. Imagina todo esse povo agora recebendo a mesma direção. Meu Deus, a terra prometida vai ficar logo ali. É detalhes para a gente chegar rápido na terra prometida. Milagres vão acontecer nesse deserto. Mas para a surpresa do pastor Moisés, o povo teve medo.
Passaram-se alguns anos. Moisés tem um diálogo com Deus. Ele sabe da voz de Deus, da boca de Deus, que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele que enfrentou o faraó, ele que falava com Deus, ele que representava o povo. E agora, por uma desobediência de Moisés, ele não pode entrar na terra prometida. Olha que coisa interessante, né? Não está no corpo da mensagem, mas o Espírito Santo revela ao meu coração o seguinte: Moisés, ele não adulterou. Moisés não cometeu nenhum adultério. Moisés não matou o esposo de ninguém, como Davi matou. Moisés não mentiu como Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Moisés, ele foi um cara muito íntegro, muito fiel a Deus, mas um dia, fala comigo assim, um dia, uma vez somente, ele desobedeceu. Só isso. E porque ele desobedeceu, ele não pôde entrar na terra. A minha pergunta é para você pensar: será que tem coisas que você deseja conquistar, milagres que você deseja viver, e você ainda não viveu por causa de uma desobediência? Às vezes, irmãos, a gente vê a bênção perto da gente, a gente vê o milagre, a gente até toca, mas a gente não se apropria. Às vezes a gente vê que a coisa está para acontecer, mas não acontece. Você vê que está por um fio a bênção, mas não acontece. Muitas vezes pode ser por causa da nossa desobediência. Por isso que a gente tem que estar aos pés da cruz. Por isso que o fogo tem que queimar constantemente. O fogo não pode apagar. Quem está me entendendo diz amém. Gente, se você se afastar da cruz um pouquinho, você vacila. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brecha. Se você der uma brecha, ele entra e ele faz um estrago. Satanás é como uma infiltração em uma parede, em uma rocha. Ele vai batendo, vai entrando um pouquinho a água, são milímetros de água, e vai entrando, vai penetrando, e de repente destrói toda a parede. Você diz: pastor, eu estou bem, eu estou firme na fé, pode contar comigo. Mas de repente, uma conversa, um olhar, um abraço, um comentário, um lugar, uma situação, uma enfermidade, um desemprego, uma necessidade, você permitiu que abrisse uma brecha, e Satanás entrou, e você não reparou a brecha, você não voltou para a cruz, você foi acompanhando a brecha, você foi acompanhando aquela corrente de água maligna do inferno. E hoje muitas pessoas estão no abismo. Irmãos, porque a grande verdade é que nós somos orgulhosos demais. Será que você reconhece que você é orgulhoso? Eu sou. Se eu não deixar Jesus trabalhar na minha vida, eu me torno o homem mais insuportável dessa terra. Não é conversinha não, é verdade. Eu preciso de Jesus, eu preciso do fogo de Deus queimando 24 horas na minha vida. Queimando, eu preciso de Deus falando. Eu disse para um irmão agora há pouco: rapaz, eu tinha uma situação, minha esposa nem sabe, nós estávamos conversando sobre a situação, e eu queria me referir à situação, mas a palavra que eu ia usar, que a minha carne queria que eu colocasse para fora, era uma palavra que Satanás ia usar para destruir outra pessoa, não a mim nem minha esposa, ia destruir outra pessoa. Eu falei: eu não vou falar, porque tanto Satanás quanto Deus usa palavras. Satanás usa as nossas palavras para nos destruir, Deus usa as nossas declarações, as nossas palavras para nos abençoar. Há poder na palavra. Cuidado com o que você fala. Então preste atenção. Moisés desobedeceu e Deus disse: você não vai entrar. Resumindo a história, Moisés descobre que ele vai morrer. Ele vai voltar para a casa do pai. Ele tem uma intimidade profunda com Deus. Deus diz: não, você não vai entrar. E ele percebe que está chegando os dias dele. Então ele reúne a comunidade, ele reúne a igreja no deserto, e ele relembra algumas coisas para essa igreja no deserto, para o povo de Deus. Anote por gentileza.
Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4 e 5. Olha a conversa de Moisés com o povo. O Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo no monte. Naquela ocasião eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque vocês tiveram medo do fogo e não subiram o monte. E ele disse, versículo 23 e 24: quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês, com as suas autoridades, e vocês disseram, versículo 27, aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser, você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser, e nós ouviremos e obedeceremos. Preste atenção no texto. O povo foi ao monte, pé do monte, teve uma experiência com Deus. Moisés está dizendo, e vocês tiveram medo e não subiram ao monte. Depois disso, vocês voltaram, reuniram os líderes de vocês, as autoridades de vocês, e mandaram falar comigo. E vocês disseram o seguinte: nós tivemos medo. Então Moisés, suba você, fale com Deus, e tudo que Deus disser a você para nós fazermos, você vai nos relatar tudo, e nós obedeceremos a tudo. E a Bíblia mostra que eles não obedeceram nada. Eu chamo essa atitude do povo de terceirizar o relacionamento com Deus. Escreva, terceirizar o relacionamento com Deus. Como que esse povo terceirizou o relacionamento deles com Deus? Mandando Moisés ir falar com Deus. Às vezes a gente acha, preste atenção, que se nós ouvirmos a voz de Deus através de alguém, será tão forte do que se nós ouvíssemos direto a voz de Deus. Como que nós hoje em dia terceirizamos o nosso relacionamento com Deus? Quando nós falamos assim: eu vou à igreja e Deus vai falar comigo através do pastor, da pastora ou quem estiver pregando. Eu vou à célula e Deus vai falar comigo através do meu líder. E a grande questão é o seguinte: Deus fala, lógico que Ele fala, lógico que Ele se revela, mas é muito pouco, minha gente, é muito pouco para nós ouvirmos a voz de Deus somente aos domingos, somente às quintas-feiras, somente no discipulado. Por que é muito pouco? Porque Satanás não para. O fogo tem que ser aceso 24 horas, todos os dias. O fogo não pode se apagar. Por que o fogo não pode se apagar? Porque Satanás também não para. Imagina, eu lembro de uma jovem senhora que foi ao encontro com Deus, isso lá em 2013, 2012, alguma coisa assim. E ela foi muito cheia do Espírito Santo. Ela foi altamente impactada pelo poder de Deus. E quando chegou do encontro com Deus, foi aquela festa na igreja, e todo mundo celebrando, e ela feliz, mas o marido dela não estava para recepcioná-la. E naquele dia em Bragança tinha tido essas caminhadas aí de cavalo, como é que fala? É isso aí, eu sei que eu ia errar, então nem pronunciei, deixei vocês falarem. É isso aí. E ele foi para esse evento. Ele tomou muita cerveja. Quando ela chegou em casa, ele estava bêbado. E sabe o que ele fez? Foi agredir ela. Enquanto ela estava sendo cheia do Espírito Santo, enquanto o fogo estava queimando lá no encontro com Deus e no retorno, Satanás estava preparando uma cilada para ela. Ainda bem que ela voltou cheia ainda bem que ela voltou com a chama Agora você está aqui na igreja, você está recebendo a palavra, você está sendo cheio do Espírito Santo. Que louvor, meu Deus, que momento. Daria para ficar a noite toda aqui, a semana toda adorando a Deus, com essas canções maravilhosas, sendo conduzido à sala do trono. Mas a sua família não está aqui, talvez toda. Os seus colegas de trabalho, de faculdade não estão aqui. Pessoas que vocês vão encontrar no trânsito durante a semana não estão aqui. Satanás muitas vezes está trabalhando na mente dessas pessoas. Satanás muitas vezes está operando na mente dessas pessoas. E quando você se aproximar dessas
dessas pessoas, quem sabe, Satanás já criou uma emboscada para te destruir. Mas se você chegar cheio do fogo, ei meu Deus, se você chegar cheio do Espírito Santo, vai acontecer como acontece com o animal, a serpente, que quando vê o fogo ele passa longe. É assim, né? Você vai dormir numa selva, você vai acampar, acende o fogo. Para que você acende o fogo? Primeiro, para se aquecer, para você não morrer de frio. E segundo, para espantar as serpentes, para espantar os insetos. Ei, você tem que estar cheio do Espírito. Esse fogo tem que estar aceso para você espantar a serpente, porque a cabeça dela está debaixo dos nossos pés, mas o corpo dela ainda se move. Satanás ainda se move, ele ainda prepara as suas ciladas. E quando você, amanhã no trabalho, no trânsito, onde você estiver, essa chama estiver acesa, a serpente vai passar longe de você. Agora, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes a gente permite que a serpente fique bem pertinho da gente. Eu lembro que eu era garoto, e a gente naquela época, hoje é proibido, naquela época não era lá na Bahia, a gente tinha o hábito de caçar. A gente pegava um estilingue. Quem já fez isso? Né? Lá na Bahia a gente tem um outro nome, aqui é mais estilingue. Lá chama, não sei se é baladeira, não, isso é no Acre. Lá é outra coisa, mas é estranho, igual no Acre, é a mesma coisa, parecido. E a gente entrava no meio do mato. A gente entrava no meio do mato e ficava só vendo os passarinhos gordos. Era o nosso lanche da tarde. É verdade, a gente ia por volta de umas 3 horas, matava lá uns 10, 15, depois a gente voltava, o pai e a mãe estavam trabalhando, a gente limpava o passarinho, cortava no meio, tirava as tripas, pegava óleo, quando chegava a frigideira estava toda torrada, a mãe ficava ungida. Mas eu lembro que um dia, eu senti algo quentinho passar no meu calcanhar. Eu lembro como se fosse agora, bem aqui, pum. Quando eu olhei era a serpente, ela já estava indo embora. Às vezes a gente permite a serpente passar no nosso calcanhar. Ainda bem que ela não me picou. Muitas vezes a serpente está tão perto da gente, e a gente nem percebe. Mas deixa eu te falar, se eu tivesse com uma tocha, se eu tivesse ao lado de uma fogueira, eu poderia estar no meio da selva amazônica. Aquela serpente não ia se aproximar de mim. Quem consegue entender? Quem consegue entender, dá um glória a Deus. Fala, eu quero essa chama, queima a minha vida, queima, fogo do Espírito. Eu quero ser uma tocha viva, ambulante, eu sou uma tocha ambulante. Sabe por que Satanás está buzinando no ouvido de muitas pessoas hoje em dia? Porque elas estão com a chama apagada. Acenda a sua chama, que a serpente vai bater em retirada. Não é você que vai expulsar a serpente, é ela que vai fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O povo teve medo, terceirizaram. Irmão, Deus não quer terceirizar. Deus fala através do pastor, Deus fala através do líder de célula, Deus fala através do discipulado, lógico que fala, mas Ele quer falar com você. Agora, sabe por que esse povo, eles tiveram medo? Sabe por que eles tiveram medo? Porque Deus é santo. Deus é o quê? Santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Eles tinham que deixar esse fogo queimar a palha. E a palha muitas vezes ela é gostosa. O inútil, aquilo que é desnecessário, muitas vezes é saboroso. Quem está me entendendo? É mais gostoso falar mal de alguém do que falar a bênção de alguém. É mais fácil a gente apontar o negativo de uma pessoa do que falar das virtudes. Parece que o mal é mais gostoso, é mais saboroso. E o povo não queria se sacrificar. O povo não queria abrir mão do pecado. Eles não queriam abrir mão dos ídolos. Eles estavam no meio de um povo muito idólatra, gente. Eu estou falando do povo de Israel, o povo de Deus. Eles ficaram 400 anos sendo escravizados no Egito. Idolatria pura, gente. Várias gerações nasceram no Egito, diante de ídolos, de imagem, de coisas pecaminosas, de ira, de ódio, de fofoca, porque os demônios, eles vivem na dimensão do ódio. Por isso que o ambiente da igreja tem que ser um ambiente de amor.
Na Bíblia Sagrada, uma das frases ou palavras mais repetidas no Novo Testamento é uns aos outros. Amai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. É a palavra mais repetida no Novo Testamento, porque a igreja é amor, o inferno é ódio, é separação, é divisão. Nós precisamos entender isso. E o povo saiu dessa cultura de ódio, saiu dessa cultura demoníaca, e agora eles não querem se livrar desse pecado. Então eles decidem terceirizar o relacionamento com Deus. Fale para o irmão que está ao seu lado: não terceirize o seu relacionamento com Deus. Olha o que Deus mandou Moisés dizer para eles. Moisés desce, fala para o povo lavar as vestes, fala de limpar, lavar, purificar, se santificar. Por 2 dias, no 3º dia eles comparecem. Aí o povo, eles usam essa desculpa do medo. Agora preste muita atenção. Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: e Deus falou todas essas palavras para Moisés: eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus está falando com Moisés, para Moisés falar para o povo. Preste atenção. Aí Deus diz: Moisés, fala para o povo não ter outros deuses além de mim. Olha o que Deus disse: que nós devemos amá-lo de todo o corá, de todo entendi e de toda a nossa alma. Deus não quer parte do seu coração. Deus não quer parte do seu tempo. Deus quer você por inteiro. Tem gente que diz: mas eu já fui demais na igreja, eu já fiz demais para Deus. Não, Deus quer você por inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo disse: por mais que façamos, nossas obras não passam de trapos de imundícia. E Deus diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus o quê? Sou Deus zeloso. Sou Deus zeloso. Diga: o teu Deus. Diga: o meu Deus. O meu Deus é um Deus zeloso. Deus não quer compartilhar você com ídolo nenhum. Deus não quer compartilhar você com pecado nenhum. Deus quer você por inteiro. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezaram, ou que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que Deus está dizendo para o povo: se vocês me obedecerem, se vocês me adorarem somente, eu vou abençoar não somente vocês, mas até 1000 gerações. Mas, se vocês me desobedecerem, até a 4ª geração vai padecer. Até a 4ª geração vai padecer. Agora deixa eu te falar. Primeira coisa, quando Deus estava falando com Moisés, para o povo não adorar nenhum ídolo, sabe o que aconteceu? Deus parou no meio dos 10 mandamentos de Moisés. Eu estou ouvindo um barulho estranho, e não é de adoração não. Desce lá. E quando Moisés chegou lá, o povo estava fazendo o quê? Um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Moisés ficou bravo. Moisés pegou a tábua que ele tinha descido com os mandamentos e ele quebrou irado. Mas lembra que o povo disse: tudo que Deus falar para nós fazermos, nós vamos o quê? Obedecer. Irmãos, a gente não dá conta. Não dá conta. Não dá para esperar só o culto de domingo. Não dá para esperar só uma reunião de célula. Não dá para esperar só o culto de quinta-feira. Não dá para esperar só a comunhão dos jovens. Não. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, profundo relacionamento. Nós precisamos estar conectado. Nós precisamos estar sintonizado com Ele.
Aí preste muito bem atenção. Deuteronômio 5, 24 ao 26. Deuteronômio 5, 24 ao 26. Olha o argumento do povo, preste atenção. Preste atenção no texto. Coloca na tela, por favor. Deuteronômio 5, 24 a 26. Moisés diz assim para eles, Moisés aqui está no final da vida, está lembrando o povo que eles disseram lá em Números, preste atenção. E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou na sua glória e sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Olha o que eles vão falar, preste atenção. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua. Preste atenção, quem está falando isso aqui é o povo. Vejo, olha aqui. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que ainda continua vivo. Preste atenção. Mas agora, por que deveríamos morrer? Ué? Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumir? Não faz sentido. Em um versículo ele está falando, Deus falou com a gente, nós conseguimos ver que Deus fala com o homem por meio do fogo e ele permanece. Agora no versículo seguinte, eles estão dizendo, mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumir? A incredulidade no versículo seguinte entrou no coração do povo. Sabe o que eu entendo aqui? Entrou incredulidade no coração dessa gente, de repente. Entrou incredulidade no coração desse povo de repente. E eles continuam, Moisés continua lembrando eles, se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos, eles falam. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus, do Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos? O que eles terminam dizendo? E sobreviver? Faz assim, ó. Eles estão altamente confusos. Cuidado para a confusão não pegar você. Cuidado para a confusão não pegar você. Você já viu pessoas que estão perturbadas, você pergunta o que está acontecendo e ela diz, eu não sei? Pessoas que metem o pé no pecado e você diz, por que você fez isso? Ela diz, não sei. Eu só sei que eu já estou enrolado. A incredulidade pode entrar no nosso coração de uma hora para outra, se nós não atentarmos para a voz do Espírito Santo. Na verdade, irmãos, assim como o fogo físico gera morte física, o fogo santo de Deus gera morte do nosso eu, do nosso humanismo. O fogo de Deus vai nos purificar de toda malignidade, meus irmãos. Lembra que eu falei a semana passada que uma das características do fogo é que ele queima tudo que encontra pela frente. E sabe o que esse povo não queria? Era que o eu deles morresse. Porque todas as vezes, assim como o fogo físico queima, o fogo espiritual também queima. Só que o físico queima o nosso corpo, o físico queima tudo que é, o espiritual queima tudo que é desnecessário, tudo que é pecado. E esse povo, eles não queriam deixar a idolatria, eles não queriam deixar a malignidade, eles não queriam deixar tudo aquilo que é pecado, tudo que afasta o homem de Deus. Esse povo percebeu que para eles ouvirem Deus, precisariam literalmente morrer para o pecado, morrer para o ego, morrer para o egocentrismo, abrir mão de muitas coisas para entrar no processo de purificação, irmãos. Você sabia que tem gente que busca não se envolver em alguma programação da igreja, em algum departamento, porque vai ter que abrir mão de algum pecado? Ela diz, mas eu não dou conta. Ela dá conta sim, todos nós damos conta, mas ela só não sabe que ela está falando que não dá conta, é de perder o pecado, ou de algo desnecessário que está na vida dela. Ela só não consegue falar isso, mas ela diz, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar. Tudo é possível ao que crê, diz a Bíblia. Então preste atenção, eles fugiram do fogo, eles fugiram da presença de Deus, e essa decisão do povo gerou um desapontamento no coração de Deus.
Essa decisão deles de terceirizar o relacionamento deles com Deus gerou um desapontamento no coração de Deus. Deuteronômio 5, versículo 28 ao 29. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse. Ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Deus está dizendo para Moisés: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem e com seus Às vezes a gente quer que tudo vá bem na nossa vida, mas nós não queremos obedecer. Deus está dizendo: quem dera que realmente eles fossem tementes a mim, como eles estão falando. Quem dera. Porque às vezes, irmãos, a gente usa os argumentos tão fortes. Não, pastor, Deus falou comigo. Eu orei e Deus respondeu. Só que o que Deus respondeu não bate com o caráter de Deus. Entendeu? Às vezes o que a gente está vendo a pessoa fazer ou falar não bate com o caráter de Deus, com o Deus da Bíblia que a gente conhece. Não faz sentido. E muitas vezes, por respeito à pessoa, a gente fala: tá bom, entendi, beleza, ok. Mas a gente sabe que não tem nada a ver. E lá na frente, a gente vê a conta chegar. Porque esse povo, preste atenção, Deus continuou falando com Moisés, mas eles padeceram. A maioria desse povo, a maioria não entrou na terra prometida. Os seus filhos entraram, mas eles não. A maioria morreram no deserto. Então preste atenção. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Agora sinta o coração de Deus. Olha o sentimento de Deus por relacionamento, gente. Isso aqui quebra a gente, preste atenção. Deuteronômio 5:31. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Moisés está lá no monte, conversando com Deus. Paramos de ler aqui no versículo 29. Agora vamos ao 31. Deus diz assim para Moisés: você ficará comigo, Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo: já que eles não querem, então fica você comigo. É o que Josué falou: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus disse para Moisés: você ficará comigo, e lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhe ensinará, e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Agora deixa eu te falar, Deus é onisciente e onipresente. Deus sabia que o povo não ia cumprir nada, sabia sim ou não? Sabia. Em outras palavras, humanamente falando, por que Deus perdeu tempo escrevendo para Moisés sabendo que o povo não ia cumprir? Eu, particularmente, não está na Bíblia, mas eu penso que Deus faz isso só para ficar mais tempo com Moisés. Só para ficar mais tempo. Tem coisa que Deus vai segurar você, preste atenção, não é para você sofrer, é só para você ficar mais tempo na presença dEle. Tem coisa que você está esperando, que você diz: pastor, podia acontecer amanhã. Pastor, é só assinar. Alguém me ligou essa semana e disse: pastor, o senhor orou, o senhor jejuou, a pessoa disse que está fechado, mas não assinou ainda, é só assinar. E eu disse: meu amigo, ainda bem que você está me falando, que eu vou orar mais ainda. Talvez Deus não permitiu que o cara assinasse só para me ver ainda mais de joelho na presença dEle. Deus sabia que o povo não ia cumprir, mas Deus: Moisés, você ficará comigo, e eu vou falar tudo para você, e você vai passar para o povo. Ei, fala para a pessoa assim, ó: Deus quer ter tempo de qualidade com você. Deus quer ter tempo de qualidade com você. Agora veja a atitude do povo que não quis ouvir a voz de Deus. Lembra? Que o povo não quis abrir mão do pecado, terceirizou o relacionamento com Deus. Lá nas tantas, Moisés, ele tem que se casar, ué.
Ele acha uma moça. E aí a irmã de Moisés e o irmão não gostam da moça. Já viu isso em alguma família acontecer? Aí eles, desce a língua no nosso irmão Moisés. Aí preste atenção. Quando Miriam e Arão e a comunidade estão descendo a língua falando de Moisés, quem ouve? Quem ouve? Deus. A Bíblia diz que Deus ficou irado. Deuteronômio 12, Números 12, versículo 1, diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Espera aí, calma. Quem que terceirizou o relacionamento com Deus? Foi Moisés? Foi o povo. Foi Miriam. Foi Arão. Foi Arão que permitiu o povo construir bezerro de ouro. Ele estava lá embaixo. Miriam estava lá embaixo. Moisés estava pagando o preço lá em cima. Agora eles querem dar uma de espirituais, de homens e mulheres de Deus. Eles dizem: será? Joga dúvida, pulga atrás da orelha do povo. Gente, nós estamos falando aqui de quase 3 milhões de pessoas no deserto. Você sabe o que é isso? Jogar dúvida, colocar pulga atrás da orelha das pessoas. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E a Bíblia diz que quem ouviu isso? Tem coisa que você fala que você pensa que Deus não está ouvindo, mas Ele ouve. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus ouve tudo. E Deus ouve até o que você não fala. Lembra do homem com a mão ressequida? Lembra do paralítico que foi colocado por cima do telhado, que Jesus perdoou os pecados? E os fariseus pensaram, eles não falaram. Mas como que pode ele perdoar pecados? Ele é maior que o nosso pai Abraão. Eles não falaram, eles Aí Deus disse: por quê? Jesus disse: por que vocês estão aí murmurando? O que é mais fácil? Dizer a esse homem: seus pecados estão perdoados? Ou pega a sua maca, levanta e anda? Gente, a gente precisa entender quem é Deus. Que às vezes a gente vem para a igreja, preste atenção aqui, e a gente acha que Deus é um velho bobinho, que aceita todo e qualquer argumento que a gente fala. Já viu a vovó e o vovô? Que não enxerga direito? Que o neto, o bisneto, o tataraneto faz o que quer com ele? Faz assim, Deus não é assim não. Deus não é tataravô não. Deus não tem neto não. Deus está mais inteiro do que você imagina. Ele nunca nasceu, Ele sempre existiu. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o Senhor do tempo. Ele não está preso ao tempo. Ele é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Deus não é bobo não, gente. Não, minha mulher não está aqui, deixa eu falar rapidinho, deixa eu olhar rapidinho, deixa eu ver rapidinho, deixa eu responder rapidinho. Não, faz isso não. Seu negócio não é com pessoas aqui da terra. O seu negócio é com os céus. Você não é cidadão dessa terra, você é cidadão dos céus. Você não deve satisfação para os homens dessa terra, você deve satisfação para Deus. E Deus está em todos os lugares e sabe de todas as... Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito mais do que qualquer outro que havia na terra. Imagina. Imediatamente, se a senhora acha que o seu marido é paciente demais, Moisés ganhava do seu marido. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirija-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Porém,
Não é assim, não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele, uau, com ele falo face, com ele falo face, falo clara. Por que Deus fala face a face com Moisés? Porque só Moisés, daquele povo, está disposto a pagar o preço para falar com Deus face a face. Agora eles querem se meter na vida do homem que passa tempo na presença de Deus. Eles querem se meter num casamento de um homem que vive na presença de Deus. Deus vai dizer, ele conhece a minha forma. Eu posso ouvir falar de alguém e alguém descrever como é a fisionomia dessa pessoa, e eu ter uma ideia. Outra coisa é eu olhar para essa pessoa, eu vejo o nariz dele, se é achatado, se é pontudo, se a boca é grande, se a boca é pequena, se a sobrancelha é colada uma na outra, se não é, se tem uma mecha branca no cabelo, se não tem, eu vejo tudo. Deus está dizendo assim para Arão e para Miriam: Miriam, Moisés, ele conhece a minha forma, vocês não sabem nem quem eu sou. Vocês não sabem nem como é o meu cabelo, vocês não sabem nem como é o meu nariz, e vocês estão querendo se meter na vida de alguém que olha no meu olho, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não terceirize o seu relacionamento com Deus. Aí ele diz assim, eu não falo com ele por enigmas, ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, preste atenção, quando a presença de Deus se afastou da tenda, Miriam estava o quê? Leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para caminhar para o final, eu fico imaginando, como seria nesse deserto, se todo aquele povo, se todo pai de família decidisse desenvolver um profundo relacionamento com Deus. Se cada pessoa que estava ali no deserto, cada homem, cada mulher, cada jovem, decidisse pagar o preço, abandonar o pecado e viver uma vida santa com a chama acesa, na presença do fogo de Deus 24 horas, como não seria aquele ambiente? Porque diante de tudo isso, Deus ainda protegia, Deus ainda guardava, tinha coluna de fogo, tinha não sei o que, tinha codorna. Imagina eles agora no centro da vontade de Deus. Quem aqui, o ambiente em casa, a vida pessoal melhorou depois que teve encontro com Jesus? Quem aqui? Todo mundo. Agora, você já imaginou se fosse toda a sua casa servindo a Deus fielmente? Você já imaginou como seria se todos os homens dessa igreja vivessem incendiados pelo Espírito Santo? A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro... Consequentemente, ele ia incendiar a esposa, ia incendiar os filhos. Mas se em algum momento a chama dele estivesse apagando e ele passasse por perto da esposa, ele ia ser contagiado outra. Mas sabe o que eu vejo hoje? Muitos homens sendo contagiados pela incredulidade de muitas mulheres, e muitas mulheres sendo contagiadas pela incredulidade de muitos homens. Sabe o que você precisa? Você precisa do fogo de Deus. Pastor, mas eu não sinto vontade. Não, você nunca vai sentir vontade. A carne só sente vontade de tudo aquilo que é para nos matar. Tudo que a carne deseja é para te destruir. É mais saboroso um pudim ou uma salada de espinafre? O que é mais saboroso? O que você deseja mais comer nesse exato momento? Uma salada ou um pudim? O que é mais gostoso de tomar? Uma Coca-Cola bem gelada ou um suco natural sem açúcar?
Mas o que o açúcar faz com o seu sangue, você sabe? Ele inflama o seu sangue, ele deixa você mais cansado. Se alguém chamar você agora para comer e oferecer um prato saudável e um hambúrguer de 180 gramas, enterrado na maionese, como é aquele nome da maionese, aquela amarela? Cheddar. Bastante cheddar, caindo assim, o queijo. Fala a verdade, o que você deseja mais? Fala aí, Lucão. Fala, Vitória. É lógico que é o hambúrguer. Agora veja o que a gordura faz no seu sangue. Tudo que a carne deseja é para nos matar. Vingança. Eu vou me vingar. Eu vou lá e vou derrubar o barraco. Vou chutar o pau da barraca, é assim que fala, né? Eu vou sair do salto. Eu vou puxar o cabelo dela. Aquela nega vai ver. É assim. É assim ou não é? Só que você vai lá, você pensa que vai bater e você apanha. Você acha que está com a razão, às vezes até está com a razão, mas acaba saindo errado. Entendeu? Era para você ganhar a indenização, é agora você que vai indenizar. E você pensa que vai ganhar o marido, é aí que ele diz, não quero mais. Você nunca vai querer estar, a sua carne nunca vai querer estar na presença de Deus. A sua carne nunca vai querer jejuar. A sua carne nunca vai querer orar. A sua carne nunca vai querer subir ao monte. A sua carne nunca vai querer levantar de madrugada para orar. A sua carne nunca vai querer ir para o seu quarto secreto. A sua carne quer aplausos. A sua carne quer estar no meio da multidão. A sua carne quer estar em cima da plataforma. A sua carne quer um título. A sua carne quer coisas que satisfaçam o seu ego. Mas a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito já está forte. Se eu der lugar ao Espírito a ser incendiado pelo poder de Deus, aleluia, eu já venci todo esse mal e eu vou estar na presença dEle. Quem entende diz glória a Deus. Foi assim no Novo Testamento. Lembra do tabernáculo? O povo não quis mais ter relacionamento com Deus. E no tabernáculo somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Olha que coisa, que tristeza. Você já imaginou, irmã, irmão? Você tem muitos filhos mesmo, mas só uma vez por ano vai na sua casa te visitar. Que tristeza. Todos estão ali na mesma vila que você mora. Você convida eles, mas só um aparece. E esse alguns anos, ele ainda aparece com algumas reclamações. Que o sacerdote, às vezes, ele comparecia, o sumo sacerdote, com pecado. Ele era fulminado na presença de Deus. E foi assim no Antigo Testamento. Até um dia, que um homem de Deus, conhecido como profeta do fogo, viu tanta desgraça, tanto pecado, e ele disse, eu preciso me levantar aqui. Esse profeta é Elias. Ele disse, se Deus é Deus de Israel, que caia fogo dos céus. E foi assim no Antigo Testamento, até chegar o Novo Testamento, e no Novo Testamento apareceu uma pessoa em chamas. Aleluia. No Novo Testamento apareceu uma pessoa em chamas. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus. Olha o que João falou a respeito do Senhor Jesus Cristo em Mateus 3, versículo 11 e 12. João disse assim, eu os batizo com água para arrepender, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Aleluia. Ele traz a pá em suas mãos e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se Por que esse fogo nunca se apaga? Por quê? Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós seremos tentados,
nós seremos atribulados, e esse fogo precisa estar forte na nossa vida, para queimar toda a tentação do inferno, queimar toda a oferenda maligna, para que nós permaneçamos santos na presença do Senhor. Agora, primeira e penúltima, quando a gente foge do fogo, nós deixamos de desfrutar da intimidade com Deus. Somente o fogo de Deus pode nos santificar. Não deixe o medo controlar suas ações na presença do fogo. Não fuja do fogo de Deus. Fala para o irmão que está ao seu lado, não fuja do fogo de Deus. Se você fugir do fogo de Deus, você vai se esfriando na fé, você vai se esfriando em Deus. Você e eu, nós precisamos do fogo de Deus. É o fogo do Espírito que convence o homem do pecado, é o fogo do Espírito que vai curar, transformar seu marido, sua esposa, vai libertar o seu filho, é o fogo do Espírito que vai prosperar você, é o fogo que vai destruir, queimar todo o intento de Satanás contra você, contra a sua casa e contra os seus negócios. Não é a força do nosso braço, mas é o fogo de Deus. Zacarias já disse, não é por força e nem por violência, aleluia, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, você não pode se mover na força do seu braço, você tem que se mover no Espírito de Deus. O fogo nos mantém aquecidos na presença de Deus. O fogo nos mantém amando uns aos outros. O fogo nos mantém humildes. O fogo nos leva a perdoar e andar mais uma milha. O fogo nos faz colocar Deus em prioridade na nossa vida. Se Deus de repente não está sendo prioridade na sua vida, possivelmente está faltando fogo de Deus na sua vida. Diga comigo, eu preciso do fogo. Nós precisamos do fogo da presença de Deus. Segundo, o fogo e o Espírito são inseparáveis. Diga comigo, o fogo e o Espírito são inseparáveis. Inseparáveis. Nós precisamos dos dois. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus já traz fogo para a sua vida. Muitas pessoas são libertas imediatamente, são curadas imediatamente, mas a função do Espírito é trazer alegria, paz, gozo, amor. E o fogo, meu irmão, traz dor na nossa vida, porque o fogo queima. O fogo faz você perdoar, e perdoar muitas vezes dói. O fogo faz você andar mais uma milha, o fogo leva você a se humilhar. O fogo queima tudo que é desnecessário. João disse em João 4:24, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hebreus 12:29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós precisamos dos dois. O fogo é necessário, então não fuja do fogo. Jesus, Ele dá uma direção aos seus discípulos. E é a mesma direção que Ele nos dá hoje. Quando Ele morreu, ressuscitou, antes de subir aos céus, Ele reúne os seus discípulos e Ele diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio dos céus um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estavam assentados. Foi Jesus que mandou eles ficarem naquele lugar. Jesus disse: olha, quando eu morri, vocês já se deram mal. Pelo fato de vocês não terem esse fogo, em vez de vocês me aguardar o terceiro dia, vocês foram pescar. Então faz o seguinte: não saiam para fazer nada para mim. Não saiam para evangelizar, não saiam para pregar. Fiquem em Jerusalém, que até dos céus desça e vocês sejam revestidos do poder de Deus. E olha o texto que o texto diz: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um. Preste atenção no texto, sobre cada um. O que eu entendo aqui? Deus tem uma língua e tem um fogo específico para cada um de nós.
tem fogo para todos nós. Fala aí pro teu irmão, tem fogo para você. Tem fogo para você. Toca nele aí, diga, tem fogo para você. Deus tem uma língua, uma linguagem santa, pura para você. Deus tem. Fogo para restaurar o seu casamento, fogo para curar você das enfermidades, fogo para mudar sua sorte, fogo para destruir toda a fortaleza de Satanás, fogo nos seus pés para você correr com uma coça, para você produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são como aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Correrão e não se cansar, não ficarão fadigados, voarão como as águias. Deus compara você com a águia. Deus quer que você voe como uma águia. Deus não quer ver você cansado. Deus não quer ver você paralisado. Deus não quer ver você murmurando. Deus quer ver você voando como as águias. Não envie outro no seu lugar. Deus está esperando você. Eu vou repetir, não envie outro no seu lugar, Deus está esperando você. Depois desse fogo, em Atos 2, 14 a 19, Pedro sai e começa a pregar. E aí, ungido pelo fogo, queimando pelo fogo, a Bíblia diz que a multidão se converte ao Evangelho. Ele não desistiu, ele não parou. Aleluia.